Oi, gente. Eu vou gravar então agora pra vocês aqui a segunda parte, tá, gente, do relato da nossa amiga que eu acabei colocando aqui, né, como o marido puritano. Por que puritano, né? Quem viu a primeira parte assistiu, né, que o rapaz ele começou a falar pra ela que ele não queria que ela visse nem filme de amasso na TV, não podia escutar música que não fosse louvor. Enfim, né? Ele era evangélico, tocava na banda da igreja, toda aquela imagem extremamente de homem muito moralista. Gente, é que eu falei na primeira parte, a pessoa quer fazer abstinência sexual, quer fazer sexo só depois do casamento, quer ter lá um certo critério em relação à relação sexual, tá no direito dela. Só tem uma questão, tá, gente? Só tem uma questão. Quando a pessoa é muito escrupulosa desse jeito, mas muito escrupulosa a ponto de, olha, não pode falar um palavrão, não pode assistir programa que não seja da igreja, muito, muito extremista. Todo extremo é complicado. E tem um detalhe, gente, quando a pessoa é assim muito extremista, às vezes tem podres ali de baixo, sim. Porque a amiga falou também que encontrou mensagens ocultas no celular que ele ocultou dela e escreveu em inglês, porque ela não é fluente em inglês. Eu li as mensagens e de fato tem conteúdos sexuais ali. Só que ela falou que o conteúdo provavelmente não era para ela, aquilo não ia chegar nela, que ela era a esposa dele. Então, muito provavelmente, embora não seja confirmado, ele estaria, o santo, né, que não ouve música que não é da igreja, que não pode falar palavrão e que não pode fazer uma série de coisas, ele muito provavelmente estava trocando mensagens de cunho erótico com uma pessoa que não era a esposa dele na internet. Eu falei lá no primeiro vídeo, né, gente? Tá cheio de homem casado que deve estar pagando de santinho na rua, na igreja, que fica mandando mensagem pra mulherada na internet, fica mandando foto daquilo lá sem a gente solicitar. Isso pra mim é um assédio. Meu, você não solicitou foto do cara, o cara fica te mandando. Você não tá afim de ver aquilo ali. Entendeu? Muito frequente, tá, gente? Então nós vamos ler aqui a segunda parte do relato da amiga, que foi no divórcio. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a segunda parte. Aí quando eu perguntei para ela se eu podia gravar relato, ela falou que podia, olha só. Nossa, Sara, se você puder gravar um vídeo, seria ótimo, pois acredito que pode ajudar a várias pessoas a abrir os olhos a não cair nesse problemão que me meti. Estou tendo dor de cabeça com isso até hoje, pois não consegui me separar legalmente desse homem chamado fulano de tal. Aqui no canal a gente não cita nomes, idades exatas, emprego, cidade, a gente não cita, tá, gente? Fui casada 1 ano e meio com ele, namorei pouco tempo, só 6 meses. Ele não aceitava a separação. Dizia que crente não deve separar, que Deus odeia o divórcio e que ia acabar com a minha vida e com a vida dele se eu deixasse. Mas mesmo assim eu consegui forças para sair devido a uma base familiar boa que me deu suporte quando saí da casa dele. Bem, a base familiar boa é muito. Pode não ser tudo, mas é muito. É possível sair sozinha? É, mas não é fácil, não. Quando você tem apoio das pessoas, é muito mais fácil. Muito menos difícil, porque fácil nunca é. Gente, essa questão aqui da pessoa religiosa que fica, ai, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio. Novamente, a pessoa faz o que ela quiser. E se ela quiser ter esse parâmetro para a vida dela, ela pode ter. Só tem um detalhe. Primeiro, eu considero que a pessoa não deveria usar religião para manter um casamento ruim.
Porque uma coisa é você casar tentando evitar ao máximo o divórcio. Aliás, eu acho que é uma forma correta, né, de você casar. Você vai casar já pensando em separação. É complicado. Segundo lugar, tá, gente? Olha só. Quando, quando a pessoa, ela usa isso de, porque a gente faz parte da religião tal, e a religião tal, ela não permite o divórcio. Eu penso da seguinte forma: você não deve usar isso como desculpa para fazer um inferno no teu casamento. E quando a pessoa chegar no seu limite, porque a pessoa chega no seu limite, você chega lá e fala assim para ela: não, você não pode separar porque Deus odeia o divórcio. É como se isso fosse uma carta branca para a pessoa abusar. Então, quer dizer, você está usando, você está manipulando as crenças, tanto suas quanto a do outro ou da outra, para continuar abusando dentro de uma relação. Não, olha, eu posso pintar e bordar. Posso fazer um monte de coisa aqui, eu posso te aborrecer bastante, mas você não pode separar de mim porque Deus odeia o divórcio. Já reparou uma coisa? O que essas pessoas que falam isso estariam dispostas a aguentar para manter um casamento? Sabe por quê? Eu não fui casada, né? Mas eu já namorei e havia um desses namorados que eu tinha que ele ficava assim. Não porque é só. Tipo, ele queria também causar na relação. Vamos logo dar o nome aos bois. É causar mesmo. Causar confusão, causar incômodo. A pessoa parece que tem prazer em causar incômodo, né? A pessoa, ela não tem prazer em edificar a relação, tratar a relação como se fosse algo bom. Não. O que ela tem que fazer? Ela tem que tratar a relação como se fosse uma coisa horrorosa. Aí você chega lá e você fala assim: fulana, eu não aguento mais. Você tenta fazer DR, você tenta de tudo, só que a pessoa não tenta de nada. Não move, eu já usei essa expressão várias vezes aqui, não move uma agulha daqui até ali. E você chega pro ser humaninho e você fala assim: fulano, eu tô aborrecida. Fulano, eu não tô gostando. Fulano, isso é legal. E o que a pessoa faz? Não, mas olha, acontece que você tem que aguentar, porque no caso de uma pessoa evangélica, Deus odeia o divórcio, você tem que aguentar. Aí a pessoa faz aquilo que a gente já comentou 1 milhão de vezes aqui no canal. Vou quebrar o paradigma dessa relação. O que é quebrar? Por exemplo, o fulaninho é um exemplo, não tô falando que é o caso aqui da moça do relato. O fulaninho, ele quer, por exemplo, que a mulher faça todo o serviço doméstico. Aí ela para de fazer. Pela razão que for, ela para de fazer. No meu caso com o meu ex é o seguinte: como a gente não morava junto, né? Como a gente nunca teve vida marital, mas ele queria que eu fosse visitá-lo, mas ele não queria vir até mim. É que folgado, né? A questão de tirar vantagem que a gente já falou. Eu comecei a falar: não, eu não vou mais. Eu só vou quando for para me mudar para tua cidade, porque a gente morava em cidade diferente, né? E eu passava um perrengue desgraçado com a família, que eu não vou citar aqui, porque tem gente ainda viva. E sabe quando você precisa de alguém para te ajudar e a pessoa não tira uma agulha daqui e põe para lá? Uma pessoa dessa não é nem tua amiga, quiçá teu companheiro. E eu falava assim para ele: eu só vou para aí agora. É uma forma de desacomodar a pessoa também, né? Eu só vou para aí agora quando a gente for pra gente ficar junto já. Mas Sara, não se deve forçar casamento, não se deve forçar morar junto. O fulano não vinha nem me ver. Você tá entendendo? E eu estava precisada de alguém que quisesse dividir a vida comigo. Não quer dividir a vida? Então manda real logo. Não fica enchendo o saco. Não fica fazendo que vai fazer tal coisa e não faz. A gente já era adulto na época. Não tinha 15 aninhos, 16 aninhos, não. Já era adulto. Não vou falar quantos anos, mas já era adulto. Entendeu? Eu precisava de alguém para dividir a vida. Tem gente que quer ficar
o resto da vida namorando cada um na sua casa, ok. Com 30, com 40, com 50 anos, ok. Não era o meu caso, ele sabia disso. Mas, Sarah, estava certo forçar casamento? Não. Por isso que eu falo, você quer casar, você quer... A pessoa não quer. A pessoa não quer nem vir te visitar. Aí já demonstra um outro nível de desinteresse muito grande. Acabou, termina, parte para outra. Aí, quando eu quebrei o conforto dele, aí ele terminou. Entendeu? Aí ele finalmente se moveu e terminou. Quando tá confortável pra pessoa e a parte incomodada demonstra interesse de terminar, aí ela pega tudo. Ela pega, nossa relação foi linda, lembra daquele dia que a gente foi não sei onde, lembra daquele restaurante que a gente foi, lembra daquele presente que eu te dei no dia dos namorados. Mas quando é pra ela, quando ela está incomodada, não tem religião, não tem história linda, não tem 10 anos de casamento, não tem nada, ela separa. Quando incomoda ela separa, acabou. Entendeu? Então, muita gente que fica com esse negócio de ai, porque Deus não permite o divórcio, você vai acabar com a nossa vida, tal. Muita gente que pensa assim, quando é para aplicar a si própria, acabou tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, senão fica muito longo o vídeo. Já tá longo, né? Pela lei, só temos um bem tal para dividir, que foi comprado quando estávamos casados. Eu acho que não tem problema falar qual é, um carro, né? Inclusive, o abusador fez minha cabeça para dar meu carro antigo. Ah, quando é do dela, pode dar tudo, ó lá. Eu já tinha um carro antes de conhecer o abusador. Para a entrada desse carro novo, automático 0 km. Dei meu carro mais antigo para a concessionária para pegar esse outro. E adivinha com quem ficou o carro novo depois da separação? Claro que foi sem vergonha, até mesmo porque eu não tinha nem como pagar a prestação de R$ 1.500 por mês. Eu só aceitei dar de entrada meu carro, porque na época ainda não estava entendendo que eu estava em um relacionamento tóxico. E confiei no abusador, pois ele disse que queria pagar a prestação, já que ele ganha bem, em torno de X reais, não vou falar quanto. E também não vou falar qual a profissão dele, mas você vê, ele fez a coisa de uma forma, calculando lá atrás, que ela não fosse ficar com o bem que eles tinham em comum. Porque ela não teria condições de arcar, mas fez ela entrar com o bem antigo dela, né? Paguei com meu dinheiro móveis projetados para a casa na cozinha toda, no banheiro, área de serviço, cerca elétrica, pedra para a bancada na cozinha toda. Reparos elétricos na casa e outras coisas. Eram coisas que não tinha como levar quando fui embora. Claro, está instalado na casa, não tem como levar. Meu advogado falou que deveria ter a nota fiscal de tudo isso que paguei para comprovar e pedir na justiça, só que por coincidência ou não, não encontrei essas notas fiscais mais em local nenhum. A gente não pensa nisso, né? Quando a gente faz... Eles pensam, eles guardam tudo. Tem uns que guardam até notinha de supermercado por meses a fio. Eu conheço. Aquelas notinhas de comprinha, às vezes você faz uma compra de R$ 20 no mercado, eles guardam. Só que por coincidência eu não encontrei essas notas fiscais mais em local nenhum. Talvez ele próprio tenha escondido. Da fulano de tal sempre dizia que era nossa casa, mas a casa é só dele mesmo, na lei é só dele. Quando interessa a ele é nossa casa. Já viu também aquele termo, nossa família? Pro outro trabalhar e fazer as coisas é nossa. Quando é dos outros, é minha, só minha. Quando é dever é de todo mundo. Quando é direito é só minha. Mas a casa é só dele mesmo, já comprou faz uns X anos. Inclusive foi uma das desculpas que ele usou no Love Bombing comigo. Disse que tinha comprado essa casa para casar com uma ex-namorada que não quis mais ele, para ficar com outro cara. Mas hoje eu entendo essa mulher, mais uma vítima dele. Então, gente, sempre vai ficar, né? Não, que a fulana de tal não me quis. Por que que não quis? Lembra daquele carinha que eu cheguei a falar pra vocês? Ah, porque sofre bullying, ah, porque não sei o que. Uma vez falou que deixar ele pelado. Pelado não, acho que de cueca, não sei onde, pra humilhar. É pesado. Deixar de cueca, não sei onde, pra humilhar, é pesado. Mas, tem um detalhe.
Ele vivia, e isso eu vi com meus próprios olhos, porque ele tentou fazer comigo também, colocando uma pessoa contra a outra. É porque o fulano disse que você é isso, sabe, triangulação, pra também uma pessoa ficar com raiva da outra. Aí a pessoa chegava lá e depois às vezes as duas pessoas conversavam entre si e viam que era ele que era o denominador comum tentando fazer a bagunça ali dentro. O que a pessoa faz? Foram atrás dele tirar satisfação, entendeu? Então às vezes tem isso também. Ó, quando casamos, eu queria ajudar a comprar coisas para casa. Você vê, uma pessoa generosa, né? Se é outra. Tem mulher que fala. Sabe como é que tem certas mulheres que falam? Mulher para quem pode. Ou seja, não namora pobre. Se o homem for pedir qualquer coisa, ela não faz. Mas você vê, era generosa, ó. Pois ele morava com a irmã e não tinha móveis para casa. E essa casa dele estava como imobiliária sendo alugada antes de casarmos. Como ele comprou alguns móveis tipo sofá, cama, guarda-roupa, também quis ajudar. E quem opinou o que precisava comprar foi ele. De maneira bem sutil, fui manipulada por ele a comprar essas coisas fixas, porque talvez ele sabia que eu não ia aguentar conviver muito tempo com ele. Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Até cheguei a falar com fulano de tal. Depois que ele quis falar comigo, perguntei se ele ia me ressarcir o que ele tinha gastado na casa dele, pois ele tem intenção de vender a casa e morar fora do país. Ou seja, agora a casa estava valorizada, com móveis embutidos e tudo, e ele simplesmente falou que o advogado amigo dele disse que perante a lei só tínhamos um bem, que era o carro, e que ainda ia me pagar por essa parte do carro, do jeito que ele pudesse. Olha, em várias prestações. Detalhe, ele tem dinheiro porque recebeu mais de X reais, uma quantia alta aqui que eu não vou falar quanto é, do local onde ele trabalhava e ainda entrou num emprego que passou a ganhar muito bem. Ou seja, não paga porque não quer. E é isso aí, eu vou pagar quando puder, devo, não nego, pago quando puder. Ainda mais divórcio, que ele não vai ter mais as utilidades que ele tinha dentro do casamento. Ele já se sente perdendo, porque ela tá separando a revelia dele. Você acha que ele vai facilitar? Não vai. Ainda teve a covardia de me perguntar o que eu ainda queria, que eu tinha levado um monte de coisa da casa. Foi aí onde eu vi a crueldade do monstro. Nunca peguei nada que não fosse meu. Trouxe somente roupas e minhas coisas pessoais. Ainda falou que queria que o meu advogado representasse ele também, pois agora ele quer divórcio amigável. Se for amigável, o meu advogado disse que existe mesmo uma brecha na lei que um advogado pode representar na justiça para os dois. Ou seja, não quer gastar com advogado. Se continuasse a me ignorar, ia ter que bancar um advogado do bolso dele. Sempre vejo hoje um padrão nele, que ele sempre tira vantagem das situações. Acontece, viu? Acontece. Tem gente, principalmente no divórcio, que é muito desonesta. E você vê aqui, ele tá tentando tirar vantagem de tudo. Provavelmente ele já calculou tudo. É pesar numa balança. Eu acho assim que talvez, eu não sei, né? Porque eu não vivi a relação de vocês. Mas talvez no começo você tenha, né? Ai, vou comprar móveis, vou fazer tudo. E ele já calculando tudo. Se não der certo, o que eu vou fazer? Eu também não calculei muita coisa, não. Mas eles calculam tudo, ó. Se tiver que sair dessa relação, o que vai me custar, o que não vai me custar. Como que eu vou evitar fazer com que certas coisas sejam prejudiciais para mim? Como que eu vou evitar pagar coisas e sair no prejuízo? Eles estão sempre calculando e em silêncio, tá, gente? A gente abre o verbo de tudo. A gente abre o verbo da nossa vida, das nossas relações que deram errado. Depois eles usam tudo isso contra nós, mas eles estão calculando tudo. É uma maquininha de calcular. O love bombing foi pesado. Pensei que ele fosse o homem da minha vida pelo que ele falava no namoro. E muito provavelmente esse falar, infelizmente não é porque eu gosto, mas muitas vezes não passou só de falar. Na vida real, às vezes não houve nada.
No meu caso, pelo menos, não houve nada. Na vida real, a pessoa não tirava uma agulha daqui para botar ali. E nas palavras é tudo muito lindo. Tudo muito lindo nas palavras, mas na vida real você não tem uma. A pessoa não. Você não pode contar com a pessoa para botar uma agulha daqui até ali. E eu era tão boba, novamente, não era boba. Você só acreditou e você também pensou da seguinte forma, ó. A sociedade não diz assim, igreja também diz muito, a mulher sábia é dificular, não come do pão da preguiça. Eles usam muito esses negócios, gente. A mulher não come do pão da preguiça, a mulher sábia é dificular. Aí você vai ver, o bonito é dificular. Não. Então, é unilateral, né? Então a gente, não é que a gente é boba, a gente cumpre com o papel que a gente acha que é correto da nossa parte. Passei um ano dividindo as contas da casa. Eu pagava água, luz, internet, compra do supermercado que aparecia, mas até cartão de crédito dele eu inteirava também. Nesse primeiro ano de casado, ele só trabalhava 4 horas por dia, ganhava menos que eu na época e eu me sentia na obrigação de ajudar financeiramente. Ele tinha profissão tal e me dizia que por conta da outra atividade tal, não podia arrumar horário de trabalho o dia todo. Só quando terminasse essa tal atividade é que podia arrumar serviço o dia todo. Depois desse primeiro ano segurando a barra, com a maioria das contas, quando ele falou que estava terminando a atividade tal, logo pedi para ele tentar ganhar mais e trabalhar mais horários ou procurar outro serviço que ganhasse melhor, pois não aguentaria mais bancar quase tudo sozinha. Gente, isso é muito pesado. Porque eu acho assim, gente, tem pessoas, se elas são parasitárias, elas vão ser parasitárias pro resto da vida. Não é um acordo, olha, quando eu melhorar de vida, tal. E também, assim, esse tipo de acordo que é apalavrado, que é por confiança, por ser marido e mulher, ou às vezes até por ser parente, é muito complicado. Porque se depois a pessoa descumprir, ó, dane-se, já passou. E tem gente que é tão cara de pau que chega na cara do outro e fala assim, sustentou porque quis, aguentou porque quis. Esse ex que eu tive, por que eu tô falando desse ex que eu tive? Porque eu acho assim que a gente tem que comparar as situações, entendeu? Como se fosse uma terapia em grupo, de fato. Vamos ver aqui. Esse ex que eu tive, gente, a questão foi a seguinte. Ele era desempregado crônico e ele falou assim pra mim, ainda bem que eu não dei dinheiro pra ele, mas a questão aqui não é nem dar dinheiro, às vezes você perde tempo com uma encrenca, você tá entendendo? Não, porque quando eu tiver no ano que vem eu vou arrumar um emprego, vou fazer não sei o quê. Aí a relação vai ser diferente. Ele usava isso como desculpa para não vir me ver, ele usava isso como desculpa para não assumir nenhuma responsabilidade dentro da relação. Quando na verdade isso é dele. Gente, eu vou contar um spoiler aqui para vocês desse, entre aspas, seriadinho que a gente passa. A questão é a seguinte, gente. Quando esse tipo de gente é assim, que tá na personalidade desse tipo de gente, eles podem ganhar salário milionário. Eles podem ganhar como um jogador de futebol. Eles não dão nada. O problema não é ele estar desempregado, o problema não é ele aqui ganhar menos. O problema é que esse tipo de gente é folgada mesmo. Sabe, é todo mundo. Então vamos supor, a pessoa está desempregada um tempo, você banca a pessoa, mas aí você tem que ver as atitudes. Vamos supor, a pessoa estava desempregada, você bancou, você ajudou. Aí, o que a pessoa faz? Ela te retribui. Ela te ajuda, ela te retribui. Se ela te retribui sem você precisar ficar cobrando, aí tudo bem. Se ela sempre é folgada, ganhando R$0 por estar desempregada, ou ganhando 30 mil no mês, é porque ela é folgada mesmo. Eu já conheci gente que ganhava bem e não retribuía com nada. Então, o que também foi desgastando a minha relação com esse fulano aí com quem eu pseudo me relacionei. Pseudo porque foi uma relação horrorosa, né? Foi uma relação unilateral. Porque, gente, eu fui reparando que ele era daquele jeito. E pra ele tá bom. Não, tá bom a trouxa vir aqui me ver enquanto eu não faço nada. Tá bom ela trabalhando na época 6 dias na semana enquanto eu fico aqui. Você tá entendendo? Então, tá bom, tá bom.
Foi só eu cortar a mamata que ele terminou a relação sem ter... sabe aquela coisa toda que eu falei no começo do vídeo? Ai, porque a nossa relação é linda. Ai, porque é maravilhoso. Ai, porque nós já passamos anos juntos. Eles estão se lixando pra isso. O dia que precisar, tipo de gente abusiva, não tô falando todo mundo. Tipo de gente parasita, preguiçosa. O dia que precisar jogar a tua relação fora, eles jogam de um dia para outro. Então, não caiam nesse papo de, olha, a nossa relação é linda e por isso você tem que aguentar o meu abuso, porque abuso teu, eles não vão aguentar nada. Eles não querem nem uma relação recíproca, quiçá abuso teu, eles não vão aguentar nada teu. Eles querem mesmo é pessoa pra detonar, entendeu? O que eles querem é isso. Você pode ganhar 50 mil reais no mês. Eles são folgados mesmo, entendeu? Toda pessoa é assim, Sara? Não, eu tô falando de pessoas assim, que começa, na maior boa vontade você ajuda, na hora de retribuir, não faz nada. Pode estar ganhando 50 mil por mês, não vai retribuir. Deixa eu ver aqui. E também eu ficava cobrando ele de ter, pelo menos tentar arrumar um emprego. Nunca tentou fazer nada pra ganhar dinheiro. Olha lá. Eu tava fazendo tudo sozinha. Fora ter que deixar a comida pronta pra ele na semana. Porque era tão folgado que não fazia nem comida. E ter os afazeres domésticos. No domingo, o único dia que eu tinha pra descansar e fazer praticamente... Gente, o que esse homem fazia? Só entrou com o corpo, com a cara e com a coragem. Meu Deus. Eu fico indignada. Pois ele só fazia quando ele queria. A maior parte do tempo. Você vê, se é uma pessoa recíproca, ela vai lá e faz. Nem que não seja na perfeição, mas ela vai lá e faz. Pra pelo menos tentar retribuir. Uma parte dele no tempo era no computador. Eu ainda tinha que aguentar ciúmes e controle de tudo que eu fazia. Meu Deus. É aquele tipo de relação, gente. Você não ganha nada. Você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo nisso aqui? Você tá casada sozinha. Tá casada sozinha. Tinha que passar pela aprovação. Tudo que eu fazia tinha que passar pela aprovação dele. Isso tudo foi desgastando a relação. E por mais que eu confessasse, mudava uma semana ou duas. Depois voltava tudo de novo. Porque ele é assim. Ele é assim. Óbvio que o fulano estava me humilhando quanto podia. Principalmente agora que preciso ver com ele a divisão de bens. Tentei falar com ele logo no início que saí de casa sobre a separação na justiça. Ele disse que tinha ficado muito triste. Claro que ele tá triste. Gente, o homem não trabalha. O homem só vive a vida dele, vive vida de solteiro. Manda mensaginha de sacanagem no aplicativo por outras mulheres. O que eu considero traição, tá, gente? Pô, você tá casada com a pessoa, você tá namorando com a pessoa, e seu acordo ali é de monogamia, e você ainda se faz de santinho na igreja. Não tem que trocar mensagem com ninguém, não. Tem que fingir que não vê ninguém. Pô, você tem que se dedicar pra tua esposa, acabou. Não faz serviço doméstico. Mas para das contas quem paga é ela. Você acha que ele vai querer separar? Se você começasse, velho, vou deixar de fazer atividade doméstica, vou deixar de pagar contas em casa, vou deixar a luz vencer e a água vencer para ver se ele se toca. Aí ele ia separar em 2 tempos. Aí não ia ter feio divórcio. Aí não ia ter nada disso. Ele só usou desses subterfúgios porque era útil para ele. Meu Deus, é muita sacanagem. Mas é muita sacanagem. Olha. Mas se essa era a minha decisão, que eu fosse feliz, porque ele só queria o meu bem. Mas quando acabou de falar isso comigo, ele fez tratamento de silêncio. Não me atendia no telefone nem respondia minhas mensagens. Me bloqueou. Só depois de 2 meses, quando ele percebeu que parei de procurá-lo e que tinha 4 dias que eu havia bloqueado ele em todas as minhas redes sociais, que ele mandou um recado para um amigo em comum meu e dele. Esse amigo é da igreja, na qual eu e ele fazemos parte. Esse cara pediu para que eu desbloqueasse o fulano. A triangulação, olha lá. Triangulação, Fly Monkeys, olha lá. Pois ele precisava falar comigo sobre o divórcio. Agora vê isso, Sara. Será que só existe redes sociais para falar com alguém? Fala através de advogado. Não precisa ficar de papinho com o cara, não. Advogado, procura meu advogado, acabou.
Logo ele, tão conhecedor dos mais variados meios de comunicação entre as pessoas, ele tinha meu telefone e e-mail, e eu fui esposa dele, ele tinha todos os meus contatos de tudo, até contato da empresa onde eu trabalho, e vir com uma dessas... Ele tá tentando também falar, fulana, ó, fulana tá tentando te difamar, né? Ele quer dar a entender que é você que é a culpada de tudo e que a ruína do casamento foi sua culpa. Gente, tem bem mais coisa aqui. Eu vou ter que deixar uma terceira parte que o celular tá, a memória dele tá meio ruim. Eu vou upar essa parte e depois eu vou fazer então aqui a terceira parte do nosso relato, tá bom? Até a próxima.